Bom, na semana passada eu comentei com vocês que a partir dessa semana eu já estaria na sala, aqui online, a partir das 19 horas, ok? Então eu comecei a fazer isso hoje. Alguns colegas entraram antes, né, a gente bateu um papo, né? Mas todas as nossas aulas, a partir das 7 da noite eu já estou no link, tá certo? Como eu disse para vocês, a gente vai trocar toda semana de link para não ter problema, tá? Então toda semana eu posto lá no Moodle o endereço do link. Então todas Tá as certo. semanas eu estarei disponível uma hora antes, tá? No link para tirar alguma dúvida, para conversar com vocês ou ajudar na resolução do exercício, tá bom? Beleza? Professor, Pois não, pode falar. eu só teve um pequeno problema comigo, não sei se foi o meu caso único, foi que quando eu cliquei no link que tá lá na aula, lá no Moodle, tava me levando para outro link sem ser esse, mas depois só foi eu copiar e colar o endereço de link. Ah, tá. E isso você fala na aula passada, é isso? Não, nessa daqui mesmo. Ah, tá, tudo bem. Ó, então a dica, viu, eu preciso fazer esse teste. Geralmente eu copio e colo. Então, gente, ó, o exemplo aí do Samuel, ao invés de clicar no link, né, Samuel, faça copie e cole, né? Copie e cole que ele te leva para sala correta. É isso? Beleza. É isso, pro. Ótimo, beleza. Ô, gente, então minha tela está compartilhada. É, então hoje nossa aula, né, nesse endereço, nessa sala que estamos. Então hoje nós vamos falar sobre ligações químicas e estrutura atômica, né? Só lembrando vocês que eu havia comentado com vocês na primeira aula que eu vou fazer sempre 3 aulas síncronas e uma assíncrona, ok? Então, conforme está aqui o plano de aula que eu estou projetando para vocês, então olhem só, hoje, dia 26 do 4, ligações químicas, né, estrutura atômica. Semana que vem, dia 3 do 5, a nossa atividade é assíncrona. Ou seja, semana que vem nós não teremos aula, tá certo? Só que eu vou estar disponível no link das 19 às 20 horas para tirar alguma dúvida, para responder alguma questão a respeito da disciplina, tá? Vocês quiserem conversar também, eu estou à disposição, tá bom? Então, lembrando, semana que vem, né, segunda-feira que vem, nós não temos atividade síncrona, nós não temos aula síncrona, mas nós teremos atividade assíncrona, que é a atividade que eu vou passar ao final dessa aula. Tranquilo? Beleza? Tá? Bom, na aula de hoje, eu vou começar a aula corrigindo a atividade 1 que deveria ser entregue até minutos antes, né? Até 19h59 de hoje poderia entregar a atividade. Então eu olhei a entrega das atividades e boa parte de vocês que estão frequentes entregaram. Então deixa eu verificar aqui, ó, 27 entregaram, tá? Então tem sido mais ou menos esse número de alunos que tem estado frequente, né? Ó, então quem entregou aqui, que consta aqui, o Lucas Santos, a Sabrina. Ah, não, eu estou aqui, então 26 entregaram, tá? A minha está aqui, o teste que eu fiz para explicar para vocês como é que funcionava, né? Então, quem entregou? O Lucas, a Sabrina, o Jonatas, o Igor, o Gabriel, o Wendel, o Adelmo, a Alana, o Anselmo, o Breno, a Dielen, Guilherme de Souza, Guilherme dos Santos, Guilherme Vinícius, Gustavo Vinícius, a Ivani, o Givanildo, a Juliana, o Kaique, a Letícia, o Lucas Alain, o Lucas Fernandes,
o Samuel Almeida, o Tiago José, o Gustavo Mendes e o Gustavo Mendonça. Então todos esses alunos entregaram. Teve um aluno, gente, que me entregou a atividade por e-mail, tá? Então eu respondi para ele que não é para entregar por e-mail, é pelo Moodle, tá? Eu aceitei a entrega dele normalmente, claro, né? Mas as próximas entregas deverão ser única e exclusivamente pelo Moodle. Sidney, vamos lá. Meu nome não está aí. Você entregou? Vamos ver. Sidney. Sidney. Deixa eu ver se está aqui. Não foi você, Sidney, que me mandou por e-mail? Não, não está aqui a sua, não. Deixa eu ver aqui no e-mail se eu acho a sua. O que pode ter acontecido, Sidney, o que pode ter acontecido alguma dificuldade no envio, tá? De repente não veio. Não, quem me enviou por e-mail foi o Gabriel, né? Gabriel Carrilho, tá? Então, Sidney, faz o seguinte, então. Pela plataforma, você não vai conseguir enviar mais, ok? Então faz o seguinte, excepcionalmente me manda por e-mail, tá bom? Porque pela plataforma você não consegue mandar mais porque o horário de envio era até as 19h59. Se você fez a atividade, então me mande ainda hoje, mande por e-mail. Tá legal? Tá? Então ok, Sidney, então pode mandar por e-mail. Você consegue me mandar agora? Já, porque eu vou fazer a correção da atividade. Você pode fazer isso? Me mandar já? Por gentileza. Tá, o meu e-mail tá no Moodle, mas eu vou abrir aqui para você. Peraí, deixa eu... Ó, tá aqui, ó. carlos.souza@ifsp.edu.br. Beleza, me mande já então, tá? Bom, gente, então, no final da aula de hoje, nós vamos ter uma outra atividade, tá? Que deixa eu colocar aqui o Moodle para visualizar no modo estudante, porque aí a mesma visão que eu tenho aqui é a visão que vocês vão ter. Então, olha só. Professor, Pode falar. antes de eu começar mesmo a aula e tudo mais, Sim. o aluno André, ele pediu para o senhor autorizar a entrada dele. Não, não tem pedido aqui não. Então deve ser o mesmo caso. Orienta ele para copiar o link e colar, né? E aí possivelmente a autorização apareça aqui. Possivelmente ele está sendo direcionado para uma outra sala e não tem ninguém lá para aprovar a entrada dele. Tudo bem? Tudo bem. Faça isso, Tudo por bem. gentileza. Bom, gente, então olha só. Então, ao final da aula de hoje, olha, nós temos aqui uma atividade 2 que eu quero explicar, tá certo? Essa atividade 2, ao contrário da atividade 1, que a entrega era hoje até 19h59, como nós não teremos aula síncrona, não teremos atividade síncrona na semana que vem, então essa atividade ela vai poder ser entregue até quarta-feira que vem, que é dia 3, né? Segunda-feira que vem, que é dia 3 de maio. Então vocês poderão entregá-la até as 23h59, tá bom? Porque como a gente não vai ter atividade síncrona, vocês podem até inclusive usar o meu horário de orientação das 7 às 8 da noite para tirar alguma dúvida. Tudo bem? Beleza? Bom, então vamos começar efetivamente a aula fazendo um comentário, né, correção da atividade 1, tá bom? Deixa eu ver aqui se o Sidney já me mandou aqui. Esse chegou, Sidney.
Ainda não. Conseguiu mandar, Sidney? Bom. Tá, por gentileza, envia então, tá? Bom, gente, então rapidamente, fazendo um rápido comentário dessa atividade 1, atividade da aula passada, eu estou abrindo aqui o questionário. Bom, era uma atividade bastante simples, né? Onde a gente pede para vocês aí, na primeira questão, quais são as principais classes de materiais usadas em engenharia? Liste alguns exemplos relacionando-os com sua respectiva classe. Alguém quer responder essa questão? Quer trazer aqui para o grupo a sua resposta? Fique à vontade. Eu peço duas coisas aí. Eu pergunto quais são as classes de materiais, né? E para dar exemplos relacionando com a respectiva classe. Alguém quer falar sobre isso? Professor, eu não sei se minha resposta estava correta, mas eu coloquei materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compostos. Aí nos metálicos eu coloquei substâncias orgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos, podendo conter elementos não metálicos. E de poliméricos, eu coloquei a maioria dos plásticos exibem cadeia molecular orgânica de longa extensão sem custo. Eita, não entendi o que escrever aqui. Mas eu coloquei o que o senhor tinha passado na aula passada, né? E dos cerâmicos eu coloquei materiais orgânicos com elementos metálicos e não metálicos. Podem ser cristalinos, não cristalinos ou misturas de ambos. E de compostos eu coloquei que são combinações de 2 ou mais materiais, onde um elemento de reforço, pode ser fibra ou placas, é envolvido por uma matriz. Ótimo. De resina ou plástico. Ótimo, você foi bem além, tá? A sua resposta ficou muito completa, tá? A resposta que eu aguardava aí, né, a resposta mínimo aceitável, quais são as principais classes de materiais utilizados em engenharia? As 4 classes, né? Metálicos, né, poliméricos, cerâmicos e compósitos. Poderia até dizer aquilo que eu reforcei na aula, que algumas literaturas não consideram os materiais compósitos como uma classe de materiais. Né? Sendo assim, seriam 3 classes de materiais: metálicos, poliméricos e cerâmicos. E aí exemplos, liste alguns exemplos, seria basicamente, por exemplo, material metálico, aços em geral, né? Materiais poliméricos, né? Os plásticos em geral, materiais cerâmicos, né? Utilizados na indústria automotiva, né? Materiais compósitos, as mais conhecidas, as mais aplicadas fibras, ok? Fibra de vidro, fibra de lã, né? etc, etc, tá? Então seria basicamente isso, seria uma resposta bastante objetiva, né? Mas ficou boa, a resposta do Gustavo ficou bastante completa. Beleza, Sidney, recebi o arquivo aqui, vamos ver se chega aqui, vamos ver se abre. Ah, legal, Sidney, beleza, fechado. Bom, segunda questão. Gustavo, parabéns, sua resposta ficou muito boa. Defina o que são materiais compósitos. Alguém se arrisca? O Gustavo praticamente já definiu aí. Alguém se arrisca? Professor, qual é a segunda questão? Não, o Alessandro pode falar. Samuel ou Alessandro? Fala, Alessandro, vamos lá. Posso falar? Pode falar.
São materiais formados pela união de outros materiais, para que eles possam ficar mais fortes. Tá, que mais? Não tá, Eu coloquei só isso. não tá errado, não, mas tá, mas tá muito curta a resposta. Tá muito objetiva, né? Eu coloquei bem seca, assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem quer melhorar mais? Eu coloquei assim, né? Um material composto é formado por duas ou mais fases, sendo essas diferentes propriedades químicas e físicas. As fases de um composto, ou seja, os materiais o constituem por ser identificados por material tipo matriz e material de tipo reforço. Tá bom, Samuel, tá bom. Ficou bom. Do Samuel ficou melhor. É isso mesmo, né, gente? Eu tô percebendo que vocês estão usando o termo composto, né? É perfeitamente correto esse termo, tá? A gente pode chamar de materiais compósitos ou materiais compostos, tá bom? Então não há nenhum problema. É justamente isso, a união de um, de dois ou mais materiais, sendo um material de reforço, né? E com aplicações e características específicas. Tá ótimo. Fênix, quem é o Fênix? Ele perguntou aqui qual era o meu e-mail, né? Você não entregou a atividade, Fênix? Me responde aqui no chat, por gentileza. Bom, vamos lá, gente, para a terceira questão. Dê exemplos de materiais que foram substituídos por outros em determinadas aplicações. Faltou um ponto aqui, né? Ponto. Explique as razões de tais substituições. Alguém quer falar sobre essa questão? O professor, nessa questão... pode falar, Breno. Fala, Breno. Eu coloquei o ferro, né? A substituição no ferro na fabricação dos carros, né? Porque antigamente os carros eram fabricados em todos lata mesmo. Hoje, praticamente os carros são fabricados em plástico, mas se você for olhar por esse caso, mas é diminuição, sim, na matéria-prima, né? Porque o ferro é mais caro do que o plástico, então o plástico ele acaba sendo mais barato, e também eles aumentaram a segurança em si, porque se você tem um carro de plástico, você vai ter mais segurança. Os carros de ferro, de lata, né, antigamente eles acabavam matando as pessoas pelas ferragens. Então isso é uma das substituições que hoje revolucionou o mundo quatro rodas. Perfeito, tá. Só que outra coisa também, professor. Pode falar, com licença. Pode falar, Breno. Também, além da manufatura que é mais barata, o peso do carro ficou menor também, vai a economia do combustível e também essa parte da economia do combustível também tem outra parte também. A moldagem dos materiais do carro. Beleza, Guilherme. Do bloco, no caso, que você fala, Guilherme? Que o bloco de carro hoje é fabricado em alumínio. E antigamente o bloco era fabricado em ferro fundido. Aí eles entraram em um conceito que o de alumínio, a combustão dele é mais perfeita. Então a economia de combustível dele é melhor do que o de ferro fundido. E é bem mais barato. Pelo peso do carro também, eu estava pesquisando, e pelo peso do carro também, por ele não ser de aço, as peças não ser tanto de aço e mais de plástico, diminui o peso do carro. Então a economia do combustível e também na emissão de gases poluentes. Exatamente, Guilherme. E sem falar também na melhoria da performance geral do veículo, né? Pode falar, Alessandro. Professor, posso falar? Pode. Não só isso, né, mas os carros antigamente, como eram, né, a lata dele era uma lata mais forte, não sei se é rígido o nome, eu posso falar. Sim, rígido. Quando você batia, ele jogava a pessoa para fora. Com o material de hoje,
quando o carro bate, entra em colisão com outro carro, com um poste, sei lá, com o que for, o carro suga para ele todinho né, o impacto. Por isso que o carro amassa tudo, quando a gente vê uma batida, o carro todo amassado. Exatamente. Porque puxa para ele, né? Exatamente. É uma mudança de conceito, né? Então, no passado, os veículos em colisão privilegiava o bem, né? Quer dizer, o carro pouco se deteriorava, mas colocava muito em risco, né, a integridade humana, né? Hoje o conceito é diferente. Hoje o conceito o carro pode se deteriorar, mas a prioridade é a segurança da vida humana, né? Perfeito, gente. Samuel, quer falar alguma coisa a mais? Não, professor, acho que para complementar o caso aqui, né, que todo mundo tá falando, os carros foram trocados também porque, além de dar uma maior aerodinâmica, né, para o carro ser mais veloz, não ter tanta resistência atmosférica, ele foi melhorado para não ter menos chances de pessoas sofrerem alguma coisa grave com acidentes, né? Porque Sim, senão, exatamente. Isso mesmo. antigamente era muito mais. Hoje em dia continua tendo muitas mortes por acidente de carro, mas eles sempre estão melhorando para melhorar a segurança. Exatamente. Perfeito, Samuel. Excelente, gente. Samuel, Guilherme, Alessandro, o pessoal que participou aí dessa questão tá ótimo. E esgotamos, tá? Então, bem simples, né, gente? Era uma abordagem mais inicial aí dos materiais. Então, ótimo. Então, como é que funciona a correção da atividade? Eu faço a correção da atividade via Moodle e via Moodle eu dou a devolutiva para vocês, tá certo? Vocês vão saber qual foi a nota de vocês, se erraram, onde erraram, tá? Então, via Moodle eu faço a correção e encaminho para vocês. Por isso que a entrega da atividade tem que ser sempre via Moodle. Então, atentem aí, tá? Porque a ideia a partir da atividade da aula de hoje, que tem que ser entregue semana que vem, eu não vou aceitar mais por e-mail, tá legal? A não ser que haja uma zebra aí, como possivelmente aconteceu aí com um colega, com o Sidney, que me enviou agora, tá bom? Mas então, aquilo que a gente disse, sempre a nossa comunicação via Moodle, tá? Nós temos aqui também o fórum permanente de dúvidas, não é isso? Qualquer dúvida, qualquer situação, pode encaminhar a dúvida aqui nesse fórum, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Vamos trabalhar um pouquinho com o conceito da aula de hoje, tá? Eu devo falar aí mais ou menos uns 50 minutos, né? O conceito da aula de hoje é sobre estrutura atômica, né? E estrutura atômica de uma forma geral. Mas na verdade eu vou abordar dois grandes aspectos aí da estrutura dos materiais. Eu vou abordar a questão das ligações, ok? As ligações atômicas e a questão das estruturas cristalinas do material, tá legal? Bom, a aula de hoje, então, nós temos esse material que vocês podem baixar, tá? Baixar e salvar aí na máquina de vocês, tá? O material está aqui. E eu tenho também um vídeo aqui para ajudá-los nas atividades que vocês terão que fazer para entrega semana que vem, tá bom? Então, baixando a material da aula de hoje, então vocês terão acesso a esse material aqui, tá bom? Então agora eu estou com tela cheia, eu não tenho acesso mais ao chat, tá? Então eu vou pedir a ajuda aí do Gustavo, que é o representante da sala, tá, Gustavo? Se houver alguma manifestação no chat, por gentileza me interrompa aí para que eu possa interagir com quem perguntou. Ou quem quiser também, por gentileza, pode abrir o microfone, pode me interromper, não tem nenhum problema não. Sidney, fica tranquilo. Tudo tá? bem. Beleza, Gustavo. Sidney, fica tranquilo. Importante que você mandou a atividade, tá? Então, semana que vem, manda de novo. Se houver alguma zebra, aí a gente fala, for caso você entra no plantão, a gente vê o que de repente você possa estar fazendo de errado, tá bom? Mas fica tranquilo. Bom, então vamos lá, gente.
Então nós vamos falar hoje, basicamente, de dois aspectos aí da estrutura dos materiais, né? Que é as suas ligações químicas e as suas estruturas cristalinas. Gente, por que abordar esses dois aspectos? Porque esses dois aspectos, eles impactam diretamente nas características do material. Tá legal? Então, nós abordamos esse assunto, ligações químicas e estruturas cristalinas, esses dois assuntos, porque eles interferem diretamente nas propriedades materiais. E nós vamos ver isso, propriedades materiais, nas próximas aulas. Então, por isso a importância de nós estudarmos esse assunto neste momento. Tá bom? Bom, então, inicialmente, ligações químicas. Gente, a aula de hoje, ela é muito mais uma abordagem química do material do que uma abordagem mecânica, tá bom? Tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes químicos, porque o nosso foco é realmente o comportamento mecânico do material, tá? Mas a aula de hoje ela é muito mais uma análise química desse material do que propriamente uma análise mecânica e estrutural do material, tá? Então eu vou trabalhar apenas com os conceitos importantes e básicos que nós temos que ter, tá bom? Bom, não dá pra gente falar de estrutura química do material, ligações químicas, estruturas, arranjo estrutural do material, não dá para a gente falar disso sem falar do átomo, né? O átomo ele é aquele elemento que forma ou está presente em todos os materiais, né? Tudo que está à nossa volta é formado por átomo, né? Alguns definem o átomo ou definiam o átomo como uma substância indivisível, né? A menor molécula do material, a melhor parcela do material, né? Só que anos depois chegou à conclusão que era possível sim dividir o átomo, né? E hoje nós sabemos que o átomo é formado, né, por núcleo, prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, na verdade, o átomo ele é sim divisível, né? E aquele conceito da menor divisão da matéria ainda é válido, sem dúvida, né? Porque o átomo ele é micrométrico, né? A gente não consegue ver a olho nu, mas é possível dividi-lo e ele é formado aí em seu núcleo, né? Por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Prótons e nêutrons no núcleo, os elétrons girando em torno do núcleo, tá? Para isso, gente, existe uma teoria chamada modelo de Bohr, né? Então foi esse primeiro cientista aí, Bohr, que estudou a estrutura atômica dos materiais, né? E o que ele diz nesse modelo de Bohr? Ele diz aquilo que lá atrás já se desconfiava, né? Que os elétrons, eles giram em torno do núcleo, tá? E esses elétrons, eles podem estar em órbitas diferentes. O que são órbitas, né? O que são órbitas de um átomo? São os níveis, né? São os níveis que a gente chama de camadas atômicas que esses elétrons podem assumir, né? Eu não sei se vocês lembram lá do ensino médio, né? Que estudava lá as camadas atômicas, né? Kl, M, N, O, P, balanços de elétrons, né? Recebendo elétrons de uma camada, perdendo elétrons na outra camada, por meio de reações químicas. Nós até vamos comentar um pouquinho sobre isso quando a gente falar de ligações. Então já a gente fala um pouquinho disso. Pois não? O Guilherme Cunha, ele falou assim, professor, eu acabei de entregar nessa atividade 2, mas não sabia que tinha esse PDF. Então eu fiz uma atividade tendo só o vídeo como base. Não sei se tem alguma coisa a ver com a aula, mas eu
Ô, poder Guilherme, é avisar o mesmo seguinte, eu vou verificar aqui se eu consigo devolver a atividade para você refazer, tá? Porque sem dúvida você vai ter mais informações na aula de hoje que vão te auxiliar a fazer melhor a atividade, né? Então, fica tranquilo, tá? Eu vou depois aqui verificar se tem como. Deixa eu ver se já está aqui. Se tem como eu te devolver a atividade para você refazer, tá? Mas se O por senhor poderia, Oi, pode falar. como eu fiz também, o senhor poderia também remandar para mim para eu poder refazer ela? Tá, ó, eu tô vendo aqui, já tem 3 que enviaram, tá? Posso fazer isso. Eu preciso ver como é que faz, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, o Igor, o Guilherme e o Thiago já mandaram, né? Eu não sei se vocês conseguem mandar uma outra atividade, tá? Bom, eu vou tentar aqui ver se eu consigo devolver, tá? Se porventura alguém tiver dificuldade para mandar outra atividade, me manda um e-mail que a gente conversa, tá? Eu acho que vocês também conseguem mandar uma outra atividade, tá? Vocês conseguem editar essa que vocês enviaram, tá legal? Beleza? Mas se alguém tiver algum problema para reenviar, me manda um e-mail que a gente conversa via e-mail. Se for até o caso, vocês me mandam a atividade por e-mail. Tá bom? Vou prosseguir então. Gente, assim, é muito bom esse voluntarismo de vocês, de fazer atividade antes, né? Mas a minha recomendação é que vocês façam depois da aula, tá bom? Porque realmente na aula vocês vão ter mais informações, né? Tá? Então é sempre bom fazer atividade após a aula. Beleza, então vamos lá. Prosseguindo. Então, pelo modelo de Bohr, né, os elétrons eles giram em torno do núcleo, né? Então nós temos o núcleo aqui, né? E os elétrons girando em torno desse núcleo em órbitas bem definidas, ou seja, em camadas atômicas definidas, tá? A gente vai falar sobre isso já já. Bom, pelo modelo de Bohr, isso aqui é muito interessante. A energia dos elétrons é quantificada. Isso aqui é muito importante, né, gente? Porque isso tem total correlação com as características dos materiais, né? Então, a quantidade de elétrons na última camada, né, não só define que tipo de ligação o material realiza, mas também define alguma característica desse material, alguma propriedade desse material. Cada elétron tem um valor definido de energia. Isso é importante, né? Elétron no material significa energia, concentração de energia, tá? E é importante, né? Porque isso tem a ver não somente com propriedades mecânicas, mas também com propriedades térmicas, né? Porque quando você aquece o material, você agita, né, os elétrons ou as moléculas do material e esse material passa a ter um comportamento térmico diferente, né? E tem uma máxima que diz assim, né, que em metalurgia, ok? Em metalurgia, todo material que passa pelo fogo não é o mesmo, né? E é verdade, né? Você aquece um aço a 1200 graus, ele tem um comportamento, ele vai receber uma carga de energia muito grande, ele muda comportamento, muda propriedade, tá? Assim como se você resfriar um material, ele vai ter um comportamento diferente, né? A gente vê aí aplicações de materiais que são colocados no hidrogênio, que a menos 40 graus Celsius, né, esse material tem um comportamento diferente. Por conta do quê? Por conta dessa agitação dos elétrons, por conta dessa dinâmica, né, que os elétrons realizam ou sofrem no material. Normalmente, gente, regra geral, quando o material é aquecido, ele dilata, ele aumenta de tamanho. Mais ou menos, dependendo das características do material.
Quando ele é submetido a um resfriamento, ele contrai, ou seja, ele reduz de tamanho. Agora é claro que isso é micrométrico. Isso é 10 elevado a menos 6 metros, ok? Então isso é milésimo de milímetro, tá certo? Vocês têm tido aula de metrologia, né? Isso é 0,001 milímetro, tá certo? Então é micrométrico, mas há sim uma dilatação do material quando ele é submetido a aumento de temperatura, e há sim uma redução, uma contração no material quando ele é submetido a um resfriamento, tá bom? Bom, aqui diz o seguinte, né? Cada elétron tem um valor definido de energia, tá? Então, na última camada atômica, esse elétron ele é quantificado e ele tem um valor definido. Um elétron pode mudar sua energia por meio de saltos quânticos. É aquilo que eu comentei com vocês. É a mudança do nível atômico, a mudança da camada eletrônica do elétron. Tá? Então, esse elétron ele pode ter um nível energético maior, ou seja, ele absorver energia de um outro material, ele receber mais elétrons, mais companheiros, ou ele pode ter um nível energético menor, ou seja, ele pode doar elétrons, né? Ele pode tanto absorver, receber elétrons, e elétrons aqui nesse contexto é energia, ou ele pode doar elétrons, trocar elétrons, ele pode emitir energia, tá? Bom, professor, pois não. É meio que colocando um exemplo que o senhor tinha passado. De nível energético menor, de emissão de energia, poderia ser também de aparelhos eletrônicos, como micro-ondas, celulares, porque quando o celular ele esquenta, ele está emitindo energia de calor. E quando o micro-ondas ele está ligado, funcionando, ele também emite calor. Seria mais ou menos, poderia ser um exemplo para isso? Não, nada a ver? Não. Aí são fenômenos diferentes, né, Gustavo? Tá. Tudo isso que você está falando é uma questão térmica, tudo bem? Questão térmica, ligada à temperatura, né? Aqui o que a gente está abordando é mais uma questão de estrutura do material, ok? Troca de níveis atômicos, tá? Então, essa tua aplicação, ela não tem correlação com isso que a gente está falando, porque aqui a gente está falando de troca de níveis de elétrons, que necessariamente não acontece num ambiente térmico, tá? Já o exemplo que você trouxe é um exemplo de aquecimento com aumento de temperatura provocado pela energia elétrica, tá bom? Então são conceitos um pouco diferentes. Bom, então vamos lá, gente. O que são as ligações químicas, né? Então percebam, olha, que a gente tem aqui esse átomo, né? Um exemplo aí de um átomo, e nós temos essas moléculas, ok? Temos essas moléculas aí em cada posição desse átomo, e dentro dessas moléculas a gente tem os elétrons aí transitando, né? Então aqui diz o seguinte, ó, diversas propriedades dos materiais dependem do arranjo de seus átomos e das ligações entre os mesmos. Gente, por isso que nós estudamos o arranjo atômico, por isso que nós estudamos as ligações atômicas. Por quê? Porque tanto as ligações quanto os arranjos, quanto a estrutura, né, que os átomos se organizam,
elas determinam aí algumas propriedades desses materiais. Então, na verdade, nós não estamos preocupados em estudar a composição química a fundo. Nós estamos preocupados em identificar características desses materiais, principalmente as propriedades mecânicas, que é o nosso foco, tá bom? Então estudamos ligações para isso, para lá na frente identificar aí algumas alterações com relação a propriedades, sobretudo mecânicas dos materiais, tá? Por que os átomos formam ligações? Átomos ligados são termodinamicamente mais estáveis. Olha que interessante. Gente, essa palavrinha termodinamicamente é a palavrinha-chave aqui, né? Então vamos separar essa palavra gigante, né, em duas partes. Então, termodinamicamente significa, ou pode ser dividido, questão térmica e questão dinâmica. Dinâmica nós sabemos que é o movimento, ok? Movimento. E termo vem de aumento de temperatura. Então, o que a gente quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, que todos os átomos dos materiais, todos os átomos ligados, provocam no material um comportamento, quando são submetidos a elevação ou decréscimo de temperatura, mais estável. Isso é muito importante por quê? Porque são materiais que podem ser trabalhados termicamente. A gente sabe que na metalurgia tem uma série de aplicações que a gente precisa submeter o material a um aquecimento, a um resfriamento, justamente para poder melhorar a propriedade e aplicar o material de acordo com a necessidade, né? Então, esses materiais cujos átomos mais facilmente se relacionam, se ligam, né? Eles são materiais mais estáveis, são materiais melhores para se trabalhar, tá? A formação de ligações depende da reatividade química dos átomos envolvidos. Aqui eu chamo a atenção para a última camada, ou a chamada, quimicamente falando, a camada de equilíbrio, a camada de troca, né? Quimicamente pode receber esses dois nomes, né? Por isso que ele diz aqui, ó, elétrons mais externos são os que participam das ligações. Ou seja, o que nos interessa é a última camada, né? Lá no ensino médio a gente aprendeu a fazer o balanceamento, né, dos átomos, e a última camada sempre era a camada que a gente balanceava, né? Bom, nós temos, gente, basicamente, para aplicação mecânica, 3 tipos de ligações. Então, os átomos eles podem se ligar, ou seja, eles podem se relacionarem, né? Eles podem se interrelacionar a partir ou de 3 formas, né? Por perda de elétrons, por ganho de elétrons ou por compartilhamento, ou seja, por troca de elétrons. Então, um átomo pode ganhar elétrons na última camada, pode perder elétrons na última camada, ou pode trocar elétrons da última camada, né? Ele dá o seu elétron para outro material, para outro átomo, e ele recebe elétrons de outro átomo, tá bom? Então é uma troca, na verdade, né? Então vamos lá. Os tipos de ligações que nós podemos ter, né? A primeira ligação que a gente pode ter é chamada ligação iônica, né? Nessa ligação é aquela ligação que há ganho ou perda de elétrons, né? Essa daqui, né? Ó, é por perda ou por ganho, tá? Então, essa ligação iônica, ela pode haver ganho ou perda de elétrons. Isso é importante, tá, gente? A ligação iônica acontece com materiais metálicos e materiais não metálicos. Isso aqui é importante, hein?
Então é uma ligação que está presente em materiais metálicos mais materiais não metálicos. Tá? Então os materiais compósitos, por ter a característica de ser a junção de dois ou mais materiais, eles apresentam com bastante frequência esse tipo de ligação, tá bom? Então é uma ligação onde um átomo perde elétrons e outro átomo ganha elétrons, né? Então é uma relação de ganho ou perda de elétrons. Exemplo disso, gente, é o cloreto de sódio, ok? Tá? Então o sódio é um material metálico e o cloreto, né, o cloro, não é um material metálico, tá vendo? Então, na verdade, você tem aqui, ó, um metal, né, sódio, e um outro não metal, né, o ametal, que é o cloro, tá certo? Então, eles combinam aqui, os átomos de ambos combinam, formando aí o cloreto de sódio, tá? Que necessariamente é uma solução líquida, né? Bom, aqui está um exemplo, né? Então, antes deles se relacionarem, antes da relação, antes da troca, né, de átomos. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, antes da troca de átomos, nós temos aqui o átomo de sódio e o átomo de cloro, tá? Então percebam que o átomo, que na última camada aqui, ó, na última camada do átomo de sódio, nós temos um elétron aqui, tá vendo? E na última camada do cloro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, um elétron na última camada do sódio e 7 elétrons na última camada de cloro. Após a relação entre eles, após a reação, após a troca, né, após a ligação entre eles, o que nós vamos ter? Ó, esse átomo de sódio, né, ele deixa de existir essa última camada, essa camada fica com 0 elétrons, enquanto que a última camada do cloro recebeu mais um elétron. Então, se tinha 7, passou a ter 8. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, perceba que houve aí uma troca, né? Uma troca entre o átomo de sódio e o átomo de cloro, né? Então, o sódio perdeu elétron e o cloro ganhou elétron, né? O sódio, material substância metálica, elemento metálico, e o cloro, elemento não metálico. Então, essa é a característica dessa ligação iônica. Isso é muito importante, tá, gente? É o tipo de ligação presente nos materiais compósitos, tá? Aliás, o vídeo que eu estou deixando para vocês assistirem fala bastante sobre isso, tá? E vocês vão precisar dessa informação para fazer parte da atividade 2, que no final da aula eu vou explicar. Bom, ligações metálicas. Gente, esse tipo de ligação ela é mais importante para os materiais metálicos, certo? Que é o objeto do nosso curso, né? Nosso curso é estudar a tecnologia dos materiais com foco nos materiais metálicos, que é o que interessa, né? Basicamente interessa para a construção mecânica, tá bom? Bom, então nas ligações metálicas, ao contrário do que ocorre nas ligações iônicas, onde há ganho ou perda, aqui não há ganho nem perda. O que há é um compartilhamento, né? Ou seja, a gente na ligação iônica você tinha perda de um átomo e ganho do outro. Aqui não há perda ou ganho. O que há aqui é um compartilhamento, tá? Então, se a ligação metálica, né, gente, só é possível ocorrer essa ligação metálica entre dois metais. Por isso que é a ligação mais importante do seu ponto de vista de construção mecânica, porque envolve aí dois metais, tá? Então,
Ocorre em metais sólidos, arranjo atômico é bastante compacto. Bom, olha só os metais que podem sofrer aí ou podem podem realizar essa ligação metálica. Ó, lítio, Professor, pois não? o Wendel, ele pediu para o senhor explicar as ligações iônicas. Ah, ok, vamos lá. Repetir. Tá, vamos lá. Bom, retomando lá, Wendel, retomando. Os materiais, eles podem se ligar por perda de elétrons, por ganho de elétrons ou por compartilhamento, ok? Nós temos 3 tipos de ligações. O que é ligações? É relacionamento dos elétrons nas últimas camadas atômicas do material, beleza? Então, como é que pode ser essas ligações? Elas podem acontecer, elas podem ser iônicas, elas podem ser metálicas, elas podem ser covalentes, ok? Especificamente a iônica. A iônica é uma ligação que ocorre com materiais metálicos mais materiais não metálicos. Sempre vai ser dessa forma. Um material metálico mais um material não metálico. E aqui eu citei o exemplo do cloreto de sódio, né? Que o material metálico aqui é o sódio e o material não metálico é o cloro, né? Depois da troca atômica vira cloreto, né? Então olha só, esse material metálico e esse não material metálico, ao se relacionar, ou seja, ao se ligarem, ao se juntarem para formar o cloreto de sódio, né, o sódio perde um átomo na última camada, enquanto que o cloro recebe um átomo nessa última camada. Então o sódio tinha um átomo na última camada, perdeu esse átomo, fica com a camada a menos, a camada desaparece. Enquanto que o cloro tinha 7 átomos na última camada, quando recebe mais um átomo, fica com 8 átomos na última camada. Tá? Então, lembrando que esse tipo de ligação iônica, nós vamos ver muito presentes em materiais compósitos. Tá? Justamente pelo fato de ser uma ligação presente em materiais metálicos com materiais não metálicos. Algumas literaturas falam de materiais não metálicos, chamam de ametais, também não é a mesma, tá? Não metálicos ou ametais é o mesmo conceito, tá bom? Tudo bem, Wendel? Posso prosseguir? Ótimo. Bom, então a segunda ligação é a ligação metálica, né? Como eu expliquei, ela envolve aí 2 metais. Aí eu estava dizendo que, como exemplo, a gente tem, olha, o lítio, né? O sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, o zircônio, né? Então esses elementos, quando combinados, tá? Eles realizam aí o que a gente chama de ligação metálica, tá? E é importante, né, gente? Ó, como diz aqui, ó, como são 2 elementos metálicos e eles compartilham elétrons, né? Então eu tenho um material, o lítio, por exemplo, eu tenho na última camada um elétron e o cálcio, por exemplo, eu tenho na última camada 2 elétrons, tá? Então eles podem combinar esses elétrons, né? Então ora eles podem trocar esses elétrons, ora eles podem compartilhar esses elétrons, tá? O mais importante que não há perda como há na ligação iônica, tá? Bom, ligação covalente. Essa ligação covalente, ela igualmente a ligação metálica, ela não há perda nem ganho de elétrons, o que há também é um compartilhamento,
só que com uma diferença. Na ligação metálica é metal mais metal, né? Material metálico mais material metálico. Na covalente é sempre material não metálico mais material metálico. Então, esse tipo de ligação pode aparecer também em polímeros, pode aparecer também em cerâmico, em compósito, né? Então um material, é uma ligação bastante interessante, tá? Então é o que ele diz aqui, ó. A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com compartilhamento de pares de elétrons. Isso aqui é importante, tá, gente? Assim como a metálica, ela compartilha elétrons, né? Só que na metálica é metal e metal e de um em um átomo, né? De um em um elétron. Aqui na covalente, ela também compartilha elétrons, né? Mas ao invés de ser metal e metal, ela é metal e não metal, né? Metálico e não metálico, mas também trabalha sempre com pares de elétrons. Ó, o exemplo aqui deixa um pouco mais claro. Ó. Então, ligação covalente, há compartilhamento de elétrons. Então, é um elétron de material metálico, né? Mais um material que pode ser também não metálico, né? Não há perda ou ganho, né? Não há perda ou ganho ao compartilhamento entre eles, ok? Ao compartilhamento entre eles, tá? Aí ele dá um exemplo aqui, ó, famoso cloreto de hidrogênio, né? Então, olha só, 2 átomos de hidrogênio cedem seus elétrons para formar a ligação covalente, né, de hidrogênio na molécula de cloreto de hidrogênio, tá? Então percebam, né? Percebam que a gente tem aqui, ó, uma troca, né? Onde os 2 átomos, né? Onde as 2 moléculas de hidrogênio, elas são compartilhadas, são ligadas aqui à molécula de cloro, tá bom? Beleza? Perceba que aqui, né, gente, aqui é uma ligação não metal com não metal, né, tá? Então, tanto o hidrogênio, ele é um material não metálico ou ametálico, né? E o cloro também é um material ametálico também, tá bom? Ou não metálico, né? Bom, aqui ele cita um exemplo, né, do hidrogênio, tá? Então, ligação covalente na molécula de hidrogênio, mostrando, claro, a distribuição do elétron na última camada, tá? Então, esses 2 átomos de hidrogênio da última camada são ligados, compartilhados com o cloro, tá? Tudo bem, gente? Então, olha só, recapitulando, os materiais, eles são constituídos por átomos. Os átomos é a menor divisão da matéria, né? Os átomos, eles são formados por núcleo e elétrons, né? Dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e nós temos os elétrons circulando em torno do núcleo, né? Esses elétrons, eles são combinados por meio de reação química, né? E essas combinações nós damos o nome de ligações químicas. Essas ligações químicas, elas podem ocorrer de 3 formas: iônica, metálica e covalente, tá? As iônicas, a ganho ou perda de elétrons, são materiais não metálicos com materiais metálicos. As metálicas são materiais puramente metálicos, né? Metal mais metal. E a covalente, assim como nos materiais metálicos, há o compartilhamento de elétrons, né? Mas podem ocorrer com materiais não metálicos e metálicos, e com materiais também, os 2 não metálicos, tá? Ou seja, não metálicos mais não metálicos.
E por que é importante estudar isso, né, gente? É importante conhecer isso porque lá nas próximas aulas, quando a gente falar de propriedades mecânicas dos materiais, né, nós vamos mencionar algumas características, né, algumas propriedades, principalmente propriedades que são obtidas muitas vezes por procedimento térmico, né? São propriedades que estão tão intrinsecamente ligadas a essas ligações, essas formações atômicas que os materiais sofrem. Tá bom? Tudo bem? Então vejam que é um conceito bem químico, né? Um conceito bem pesado, inclusive. Tá certo? Bom, acho que vou falar mais uns 10 minutos apenas, tá? Gente, estrutura cristalina do material. Então, nós estamos falando de átomos, né? Nós estamos falando de estrutura atômica, né? Em ligações iônicas, metálicas, covalentes, eu falo a respeito de como os átomos se ligam um ao outro, né? Os átomos de diferentes materiais. Agora, em estrutura, eu não falo mais como esse átomo se liga. Eu falo como esse átomo se organiza, né? Na célula ou, né, na molécula. Né? Gente, é claro que... Qual é o tamanho disso? O tamanho disso, gente, é nanômetro, é nanométrico. O que é um tamanho nanométrico? Alguém sabe me dizer o que é o nanômetro? Quem quiser falar e tiver alguma ideia, pode abrir o microfone. O que é um nanômetro? Porque nós estamos falando em átomos, né, com tamanhos de ordem de grandeza de nanosmetros. Então alguém tem ideia o que vem a ser um nanômetro? O professor Guilherme, ele respondeu que... ele respondeu 0,001 mm. Não, Guilherme, não. Guilherme, esse 1 milésimo de milímetro não é o nanômetro, é o micrômetro, tá? O famoso milésimo de milímetro, né? Na verdade, Guilherme, o nanômetro, ele enquanto que o que você colocou aí é 10 elevado a menos 6 metros, que é o micrômetro, isso, é isso aí, Adelmo. É 10 elevado a menos 9. Né? Menos 9. Gente, dizem que um fio de cabelo tem na ordem de 5 centésimos. Né? Então, pra você ter ideia, centésimo é 10 elevado a menos 5 metros. Né? Então, nós estamos falando em 10 elevado a menos 9 metros. Gente, é algo que nem todo microscópio consegue identificar, tá bom? A olho nu, impossível. Então, nós estamos falando de algo muito, muito, muito reduzido mesmo. Tudo bem? Então, é isso mesmo, Adelmo. É 10 elevado a menos 9. Então, gente, tudo isso que nós vamos falar de estrutura atômica, nós estamos num nível nanométrico, ou seja, no nível de 10 elevado a menos 9 metros. Tá bom? Aí ele fala aqui o seguinte, ó, estruturas cristalinas são estruturas formadas por unidades básicas e repetitivas, chamadas células unitárias. Isso é bacana, né? Então, o material, se a gente olhar microscopicamente, com um microscópio gigante de aumento, nós vamos perceber que a estrutura é formada por várias unidades. E essas unidades atômicas, elas repetem o comportamento, são todas iguaizinhas. Então, são infinitas unidades atômicas com o mesmo comportamento, com o mesmo arranjo. Né? E aí, essa célula unitária é justamente um desses arranjos. A gente seleciona um desses arranjos microscopicamente e verifica como esse arranjo está estruturado. Aí nós temos a estrutura cristalina. Então perceba que realmente é algo muito diminuto, algo muito pequeno mesmo. Agora, é claro, essa análise pequena, micrométrica, né, nanométrica,
ela tem uma importância muito grande no comportamento do material. Tá? Quer falar, Igor? Fica à vontade. Bom, então, gente, existem 7 formas do átomo ou do elétron, né, da estrutura atômica, se organizar nos materiais. Tudo bem? Está aqui a tabela, né? Sistema cúbico, sistema tetragonal, né, ortorrômbico e por aí vai, né? Vai nos interessar aqui apenas 2 sistemas, que é esse cúbico e que é esse hexagonal, tá bom? Então, normalmente os materiais metálicos não fogem disso, tá? 95% normalmente dos materiais metálicos tem esses 2 sistemas de estrutura, tá? Então, realmente são os 2 que nós vamos considerar, tá bom? Olha essa figura aqui que bacana, tá? Então, nós temos aqui os 7 sistemas cristalinos. Então, o que interessa para a gente é esse aqui, ó, que é o sistema cúbico, tá? E esse aqui, ó, que é o sistema hexagonal, tá bom? Então, ó, no sistema cúbico, nós temos 3 variações. O simples, o face centrada e o corpo centrado. Já já eu vou explicar isso. E o sistema hexagonal é um único. Tá? Então a próxima tela. Ó, próxima tela justamente fala sobre isso. Né? Que nós vamos tratar aí desses 2 sistemas. O sistema cúbico e o sistema hexagonal. Só que dentro desse sistema cúbico, né, vai nos interessar o que a gente chama de CCC, que é a estrutura cúbica de corpo centrado. Já já vocês vão ver uma figura, vocês vão conseguir identificar. Já adianto para vocês que a maioria dos nossos metais tem estrutura CCC, tá? Cúbica de face centrada, CFC, cúbica de face centrada, e hexagonal compacto, HC. Então, ou seja, nós temos 7 tipos de estrutura atômica nos materiais. 2 nos interessa, né, para materiais metálicos, que é a estrutura cúbica e a estrutura hexagonal. Dentro da estrutura cúbica nós temos o CCC, né, o CFC, faltou aqui o CS, né, que é cúbica simples, tá? E o hexagonal compacto, que é exatamente essa tela anterior aqui, né, ó. CS cúbica simples, CFC cúbica de face centrada, CCC cúbica de corpo centrado. E a hexagonal simples, que a gente chama de hexagonal compacta, tá bom? Ó, aqui ele fala, viu, gente, ó, dimensões das células cristalinas são pequenas, ó. A aresta de uma célula de ferro, por exemplo, a temperatura ambiente é 30 graus, por exemplo, olha o tamanho, gente, ó, 0,287 nanômetro, ou seja, 0,287 vezes 10 a nona, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? Os nossos materiais, de uma forma geral, 52% são estrutura cúbica, tá vendo? Então, 52% de todos os materiais, ou é CCC, ou é CFC, ou ainda é CS, né, que está na tela anterior, né? Ou ainda é cúbica simples, né? Então, 28% dos materiais tem essa estrutura hexagonal. Os outros 20% têm algum outro tipo de estrutura, né? Lembrando bem que são 7, tá vendo? 7 sistemas cristalinos, né? Então pode ser que seja tetragonal, pode ser que seja esse monoclínico, pode ser que possa ser esse triclínico e por aí vai, tá bom? Bom, isso aqui é dos materiais em geral. Agora, dos materiais metálicos, 95% dos materiais, né, tem essa estrutura cúbica, né? Então, por isso que a gente dá um destaque para esses 2 tipos de estrutura, que são os 2 tipos de estrutura que estão presentes nos metais. Aqui é fácil identificar, tá, gente? Tá? Lembrando bem que isso é nanométrico, ou seja, isso é muito, muito pequeno,
não conseguimos visualizar isso a olho nu. Então olha só aqui o sistema desses materiais. Olha, isso aqui é estrutura cúbica simples. Qual que é a diferença? Qual que é a característica? Perceba, é cúbica por quê? Porque quando a gente olha o elétron, ele tem um formato de um cubo. Gente, volto a dizer, a gente está falando disso, né, de forma nanométrica, é muito, muito pequeno, é vezes 10 a menos 9. Então, olha só, ampliando esse átomo, a gente vai verificar que ele é formado, né, suas moléculas estão praticamente na aresta desse cubo, tá? Por isso que ele tem o nome de estrutura cúbica simples. Professor, o que isso significa? Mais para frente a gente vai ver, em termos de estrutura, característica do material, isso importa bastante, tá? Já esse arranjo, né, essa estrutura cúbica de corpo centrado, que são normalmente o caso dos ferros, tá? O ferro fundido, né, o ferro como aço de primeira fusão, né? Eu vou falar sobre isso ainda lá para o final do semestre, quando eu falar de fundição, processo de siderúrgico, né? A gente vai entender o que é o aço de primeira fusão, ou chamado ferro, né? Então, olha só, o ferro, a estrutura dele é cúbica de corpo centrado. Qual que é a diferença para a cúbica simples? Enquanto a cúbica simples tem um elétron em cada vértice, essa cúbica de corpo centrado, ela tem um elétron em cada vértice, mas tem um elétron no centro do corpo. Ou seja, a gente tem um elétron no centro do átomo. Tá vendo? Então, graficamente, essa é a diferença. Já essa terceira variação do sistema cúbico, né, que pode ser encontrado nos alumínios, é a estrutura cúbica de face centrada, ou seja, a gente tem um elétron em cada vértice do átomo, a gente tem um elétron em cada centro da face do elétron, já que é um cubo, tem 6 lados, né? Então perceba que em cada lado a gente tem um átomo no centro de cada uma dessas faces, né? Por isso a face centrada, ou seja, no centro da face a gente tem um elétron, tá bom? Então, com relação ao sistema cúbico, nós podemos ter cúbico simples, o átomo só no vértice, cúbico de corpo centrado, ou seja, no centro do átomo nós temos um elemento, um elétron, né? E o face centrada, no centro de cada face nós temos um elétron. Ok? Bom, aqui tem graficamente um outro exemplo, né? Então, aqui as moléculas, os elétrons aqui estão aumentados, né? Então, corpo centrado, um elétron em cada vértice, cúbico de corpo centrado, um elétron em cada vértice, um elétron no centro do átomo, né? Centro aqui do cubo, e cúbica de face centrada, um elétron em cada aresta e um elétron no centro de cada face. Tá bom? Bom, isso para o sistema cúbico. Para o sistema hexagonal, né? Para o sistema hexagonal, nós temos 2 tipos, né? O hexagonal simples e o hexagonal compacto. Quem é o hexagonal simples? Olha, hexagonal simples, gente, como é hexagonal, isso quer dizer que esse átomo, essa molécula, desculpa, né? Ela é constituída aí por 6 lados, né? Em cada uma dessas faces, né, nós temos nos vértices, né? Nós temos nos vértices um elétron e no centro de 2 dessas faces, né? Na face inferior e face superior, nós temos um elétron no meio, né?
Então, por isso, no centro, né? Então, por isso, sistema hexagonal simples. Já para o sistema hexagonal compacto, é o mesmo raciocínio, né? É um elétron em cada vértice, mas aí um elétron também em cada face, no centro de cada face. Então, esse hexagonal compacto, ele é similar a esse cara aqui, né? Ao CFC. Ou seja, no centro de cada face você tem um elétron, tá? Professor, qual a importância disso? Isso é muito importante por conta das características dos materiais, né? Então, ó, o titânio, que é um material bem interessante, né? Caro, por sinal, é um material muito usado, né? em aplicações de materiais compósitos, né? Então, o titânio tem essa característica aqui de hexagonal compacto, tá? Bom, aqui eu não vou me deter muito. Aqui, como eu disse para vocês, esses átomos, eles são nanométricos, né? Então aqui é como calcular o tamanho deles. Eu não vou enveredar por esse lado, tá? Porque é muito complexo, um pouco técnico demais isso, tá? Tá, ele mostra aqui, ó, um átomo que tem essa estrutura CCC, né? Tá? Então ele mostra aqui as dimensões desse átomo. Aqui também, né? Vou passar rapidamente. Que ele mostra, tá vendo? Os parâmetros de rede para a cúbica de face centrada. Tá? Ó, esse A aqui é a largura do átomo, tá vendo? Tá? Aqui também, ó, no CCC também, esse A é justamente a largura do átomo. Mas não vamos entrar em detalhes porque aqui é um pouco mais técnico, tá? Ok. Ah, isso aqui é bacana. É só para dar uma ideia para vocês, né? Ó, o tipo de material, a sua estrutura e o raio atômico, né? Ou seja, né? O raio é esse cara aqui, ó. O raio, ó, tá vendo? O raio é essa distância aqui, né? Do elétron, né? Do centro do elétron até a superfície, né? Tá? Então, olha aqui, ó, o raio aqui, né? Então, do centro do elétron até, ó, do centro do elétron até a superfície. Então, dá para calcular essas distâncias, tá? Mas isso é nanométrico, né? Mas tem uma tabela já pronta, né? Então, essa tabela aqui, ó, traz o tipo de material, alumínio, cádmio, cromo, cobalto, né? Ouro, molibdênio, níquel, prata, platina, titânio, tungstênio, zinco, né? Dá o tipo de estrutura, se é CCC, se é CHC, enfim, né? E aí dá o tamanho aqui, né, do R, né? Sempre em nanômetro, ou seja, né, 10 elevada a menos 9, tá? Ok. Bom, gente, então assim, qual que é o resumo dessa abordagem de estrutura cristalina? Os materiais podem ter até 7 tipos de arranjo atômico, ok? Os que nos interessam é a estrutura cúbica e a estrutura hexagonal. Dentro da estrutura cúbica, nós temos cúbica simples, cúbica de face centrada e cúbica de corpo centrado. E dentro da estrutura hexagonal, nós temos a hexagonal simples e a hexagonal compacta, tá? E mais importante, até 95% de todos os materiais metálicos têm estrutura cúbica. Beleza? Tá? Então, olha, nós vamos pegar essas duas informações na aula de hoje. Esse tempo que nós conversamos aí, 50 minutos, 55 minutos, que nós conversamos a respeito de ligações e a respeito de estrutura. Então a gente vai pegar essa informação, vamos praticar um pouquinho de exercícios. Por quê? Porque essa estrutura, ou essas informações, tanto de estrutura quanto de ligações, vai ser importante para a gente nas próximas aulas, para a gente entender um pouquinho melhor as características dos materiais. Tá bom? Bom, é o que eu tinha para hoje.
em termos de conteúdo, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, ou tirar alguma dúvida, ou fazer algum comentário? Porque eu já vou lá explicar para vocês a atividade para a semana que vem. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Samuel, quer falar, Samuel? Não. Tá bom. Beleza, Breno. Bom, então, gente, vamos lá no Moodle. Eu estou no Moodle. Eu estou no perfil de vocês. Tá legal? O perfil de aluno. Então, vocês vão lá, olha só. Estou no perfil de vocês? Acho que não. Peraí, deixa eu mudar aqui. Mudar para estudante. Acho que agora sim. Agora eu estou no perfil de vocês, tá? Então, olha só. Aqui diz assim, ó. Atividade 2, gente, ela é composta por parte A e parte B, tá? Parte A, palavra cruzada. Essa palavra cruzada, ela trata de classificação de materiais e estrutura atômica, tá bom? Então a palavra cruzada trata de classificação de materiais e estrutura atômica. Quer dizer, ela pega um pouquinho da aula passada também, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, caça-palavras. Vocês vão clicar, ó. Esse caça-palavras já dá notinha de vocês direto, tá? Continuar. Ó, eu só vou pedir para vocês, para deixar de fazer essa caça-palavras, eu preciso fazer um ajuste nessa atividade, tá? Então, eu vou ter que... me dê uma meia horinha para fazer esses ajustes, tá? Então, vocês não vão conseguir responder ela agora, não, porque ela está apresentando um errozinho aqui que eu vou ter que fazer um ajuste nela. Deixa eu ver aqui. Tal, continuar. Ó, tá vendo? Ela tá voltando, tá? Mas ok, tá? Eu vou fazer esse ajuste e aí depois vocês podem fazer essa atividade. Essa atividade vocês vão fazer direto no Moodle, não precisa fazer fora, escanear ou tirar foto do arquivo ou preencher um documento e anexar, não precisa, tá? Ela vai direto, ok? Eu só preciso fazer um ajuste aqui que ela tá voltando, tá vendo? Tá, mas eu faço isso após o final da aula, tá? A parte B da atividade é aquilo que um dos colegas já falou que já tinha feito, né? Ó, parte B é um quadro. De acordo com o material da apresentação disponibilizado e o vídeo a seguir, complete o quadro que trata dos conceitos e características dos materiais. Então, deixa eu clicar aqui nesse quadro. Olha só, esse quadro aqui é isso aqui, ó. Então, de posse da aula que vocês assistiram, eu vou disponibilizar a gravação ainda hoje, tá? E de posse desse vídeo, que já eu vou abrir, eu peço para vocês, olha, preencher esse quadro, tá? Esse quadro diz assim, ó. Por que algumas classificações mostram apenas 3 classes de materiais e não apresenta a classe de compósito? Vocês irão responder aqui, eu falei sobre isso na aula passada. Aí aqui percebam que tem 3 classes de materiais só. Aqui a gente não tem os materiais compósitos, tá? Por quê? Porque o vídeo, quando ele faz a abordagem aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, o vídeo, ele faz a abordagem das 3 classes de materiais. Prontos aí para mais uma aula de ciência dos materiais? O assunto dessa aula será a classificação dos materiais. Eu tenho aqui 3 exemplos de materiais que a gente encontra no nosso dia a dia. O primeiro deles é um clips, que já está inclusive deformado. O segundo deles é um pedaço de xícara, que eu quebrei lá na minha casa. E o terceiro é essa pulseirinha aqui do Bisalva, que eu trouxe aí. Ok, gente? Então, você está vendo? Ele faz a abordagem de materiais metálicos, aqui representado pelo clips, materiais cerâmicos, representado aqui pela xícara, e materiais
poliméricos, representado aqui por essa pulseirinha, tá bom? Então ele não aborda aí materiais compósitos. Então por isso que essa atividade aqui, ó, ela só tem 3 campos, tá? São colocar a classe do material, os elementos que compõem o material, as propriedades mecânicas, algumas das propriedades mecânicas desse material, alguns produtos onde são aplicados esses materiais, a estrutura dos átomos, a estrutura do átomo, se é CCC, se é CFC, se é CS, se é HC, né? É isso que a gente comentou agora há pouco na aula. E que tipo de ligação é, se é metálica, se é iônica, se é covalente. Então, na verdade, olha, essa atividade, vocês irão assistir o vídeo como referência, mas também as anotações e as dicas e tudo aquilo que eu comentei nesta aula síncrona vai ajudar vocês a responder essa atividade, tá bom? Essa atividade, gente, ela pode ser entregue até terça-feira que vem, dia 3 de maio, até as 23h59. Lembrando, nós não teremos aula síncrona na semana que vem, tá? Dia 3. Mas eu estarei no link que eu vou disponibilizar aqui, né? Eu estarei no link para tirar dúvidas, para conversar.